consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Qualquer posição que você tenha na vida, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor. Que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Legado que a gente quer deixar para os nossos colaboradores é fazer uma venda transparente, confortável, onde o cliente sabe o que ele está comprando. Se sentir tranquilo, ele tem que se sentir confortável para fazer uma negociação. A negociação ela não pode ser forçada. Eu acredito que a Montana Veículos hoje ela inspira muitas pessoas, tanto de Tramandaí como de outras cidades. Sabe aquelas histórias que começam com dificuldades e superações? A Montana Veículos está aqui hoje porque nós amamos o que fazemos e fazemos isso sem pensar no tempo que vai levar para acontecer. Então vamos contar um pouco da história de como tudo aconteceu. Paixão por carros, eu acho que isso quase todo moleque tem, né? O meu pai já tinha caminhão, tinha uma pedreira e tal, e então eu acredito que vem daí, né? Todo moleque tem um carrinho de lombo, uma patrola, uma caçambinha, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que já vem de moleque mesmo. Essa questão de empreender, eu acho que também é uma coisa que vem de mim, assim. Sempre tive vontade, sempre fui curioso. E eu sempre gostei de ter as coisas, né? Muito mais do que o dinheiro e em si ter a sensação, né? Ter as coisas, assim, poder usufruir e conhecer as coisas. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Eu acho que veio disso, veio dessa veia assim de curiosidade mesmo. Foi uma criança sempre muito esperta. Aos 5 anos já corria de bicicleta, brincava. Logo em seguida já começou a fazer os carrinhos deles, fazer os próprios negócios, vender bicicleta, trocar bicicleta. Sempre foi muito, muito curioso de aprender as coisas, sempre gostou de tudo, de fazer tudo. E adorava fazer seus próprios brinquedos, suas coisas, tudo ele gostava de vender, de trocar, de arrumar tudo para ele. Bastante curioso, muito inteligente e bem curioso. O Mano, né, como eu chamo ele, acho que na verdade eu nunca chamei ele de Fabrício, é sempre o Mano. Ele foi o meu presente de aniversário, o meu presente de 5 anos. A minha festa estava organizada. E a mãe foi pro hospital para ganhar ele e ele nasceu um dia depois do meu aniversário. Ele sempre foi um menino muito sapeca e ele subia no caminhão e andava atrás do meu pai. Só que infelizmente a gente perdeu o pai muito cedo. Tinha que correr atrás dele na rua, tinha que brigar para ir para dentro de casa. Ele montava os carrinhos de lomba, ele se ralava. Nunca foi muito de estudar, né? Mas ele sempre foi muito inteligente, muito ativo, muito engenhoso, desmanchava as coisas para depois poder montar de novo. A loja ela veio numa oportunidade, né? Eu já trabalhava, eu já era casado, já tinha meus 2 filhos. Eu tinha uma caminhonete de frete que eu adquiri, uma F100, e eu coloquei ela numa loja para vender. E essa loja era a Montana Veículos.
que era de um amigo meu, o Jonas, e aí ele me convidou para ser sócio dele, para comprar 50%. E aí depois a gente fez a mudança para cá, para esse local, aí passou um tempo depois ele acabou me vendendo os outros 50%. E aí foi aonde a Fabiane entrou, eu peguei os 50% dele e passei para ela. Na verdade, ele sempre teve esse espírito empreendedor, né? O apoio a ele, na verdade, foi automático. A vontade disso tudo veio dele, né? E aí depois que já tinha iniciado aqui, e que eu vim junto, né? Que eu vim junto ser sócia e participar junto e apoiar realmente assim. Vamos construir junto e foi. No automático mesmo. Aí quando eu comprei o terreno e comecei a construir a casa, a gente entregou o apartamento e veio morar aqui na loja. Aí eu fiz uma adaptação na loja pra gente poder morar aqui. Na minha cabeça seria um período curto. A gente ficou aqui por 3 anos até poder conseguir pagar o terreno e concluir a casa para poder se mudar. Dá um sustinho, claro, tu pensar assim, não vou nos desfazer da nossa casa, que a casa é nossa, para arriscar alguma coisa assim que tu não sabe realmente se a economia tá boa, né? Se tu tem capacidade de tocar um negócio assim. Tem aquele medinho, mas eu nunca duvidei da capacidade dele. O trabalho a gente mora é o trabalho, mistura tudo assim, né? Mas eu não lembro nada assim, coisas assim que eu não faria de novo, entendeu? E os filhos também sempre foram parceiros. Quando a gente morou aqui na loja, eu tinha menos de 7 anos. Eu só tenho memórias boas. E eu vi o meu pai trabalhando, então a gente literalmente cresceu aqui dentro. Então essa era a nossa casa por um tempo, sabe? Foi a nossa casa e na verdade depois quando a gente se mudou, a gente morava aqui perto, então a gente vivia aqui, né? Brincando no meio dos carros. Eu lembro de andar de bicicleta. E eu andava, em vez de me segurar assim no guidão, eu segurava nos lados pra passar no meio dos carros e não arranhar os carros. Tipo, coisas assim, sabe? Óbvio que a paixão mesmo de carro é da loja. Não tem... eu comecei a conviver com a loja com 6 anos, então seria inevitável eu não gostar. Eu acho que desde que eu nasci, tem até uma história que minha mãe e meu pai contam, que quando eu tava na barriga da minha mãe, eles foram descer o Morro da Borrússia, aqui em Osório, e não era asfaltado ainda. Tipo, era saibro, e eles estavam numa Brasília, e a Brasília faltou freio. Faltou freio na descida, tipo, faltou freio, entendeu? Não segura na caixa, não adianta reduzir que ela não segura. Para não continuar acelerando, meu pai botou no bueiro assim, sabe? E foi descendo, esgravatando assim, ó. E minha mãe grávida, daí minha mãe disse, cara, eu achei que ia te perder naquele dia, daí certamente aquilo ali, eu dentro da barriga, nasceu capeta por adrenalina, né? Dei de moto, fiz motocross, dei de jeep, já fiz um monte de coisa, então é a minha paixão, não adianta. A gente foi morar na loja, né, um tempo depois e tal, e foi uma época, assim, bem desafiadora, acho, pra todo mundo, mesmo eu e minha irmã, a gente sendo pequeno, tipo, era meio que assustador, assim, tu conviver 100% do tempo no local de trabalho dos teus pais, entendeu? Foi, assim, um período bem, não é que é difícil, mas, tipo, assim, bem conturbado, assim, porque era um lugar apertadinho, foi adaptado ali pra gente ficar e tudo mais, atende com o filho no colo... lá troca a fralda, sei lá, coisas assim, entendeu? Ali perto dos 15 anos, já tava no ensino médio, falei pro meu pai que eu queria trabalhar com ele, e daí ele até não queria que eu trabalhasse junto com ele, queria que eu só estudasse, tava estudando numa escola um pouco mais difícil, ele não teve muito o que fazer, teve que deixar. Ele tentou no começo dar uma endurecida e tal. Aí começou lavando carro, que o Fabrício sempre achou que ele tinha começado como lado, né, para aprender todos os processos e tudo mais. Vamos lavar os carros, coisa, vamos ficar só nisso, pá, e foi indo, daí eu fui ganhando ele aos pouquinhos, daí comecei a atender, aí ele viu que eu tinha um carisma, e foi me ensinando a avaliar os carros, e foi indo, e foi gostando de me ensinar, e estamos aí até hoje me ensinando todo dia. Já tô tocando a loja aí há bastante tempo junto com ele, então, cara, o maior professor que eu tive até hoje foi meu pai. O Henrique fazia faculdade, né?
cursou engenharia civil, trancou a faculdade para seguir esse sonho, para seguir a loja e fazer ela crescer e se desenvolver, e graças a Deus está dando resultado. O meu pai é um mistério, assim, de como ele é forte, sabe? Meu pai passou por muita coisa. O meu pai cresceu sem o pai dele. Ele não teve uma figura paterna pra se moldar como homem. Eu posso chorar, real. Não queria chorar. Tu olha pra tudo isso, alguém que vê de fora e pensa que caiu do céu e não. Isso foi construído pedrinho por pedrinho, tijolinho por tijolinho. Tem muita gente que vê de fora e vê ele um cascão, sério. Ele não é de rindo fácil, sabe? Mas ele é uma pessoa muito bondosa. Ele quer sempre ajudar todo mundo. Esse é um ponto, eu não sei de onde vem essa força. Acho que da minha avó, provavelmente, porque minha avó é uma pessoa muito forte. Essa resiliência eu acho que vem da minha mãe. Eu acho que a minha mãe é uma pessoa muito forte. Criou 4 filhos com muita dificuldade, assim, mas eu não acredito que a dificuldade seja a palavra certa, mas com muita força, muita garra, criou todos iguais, né, deu a mesma oportunidade para todos. Foi viúva muito nova, né. Ele perdeu o pai quando era muito pequenininho, ele tinha 5 anos quando o pai faleceu. Ele teve que batalhar muito. Eu acho que só ele sabe o que ele passou. Ele foi pai muito cedo, né? Teve o Henrique. A vida não foi fácil, mas ele nunca desistiu. Ele sempre batalhou muito, né? Sempre trabalhou muito. E criou os filhos, né? 2 filhos lindos que ele tem. E eu tenho muito orgulho. Ele deve ter muita coisa dentro dele que a gente acabou não falando. Principalmente por essa função de perder o pai. E ele foi, e é um pai, né? Que eu acredito que o meu pai tem muito orgulho. Onde ele tá, que faz muitos anos isso, mas eu acho que ele tem muito orgulho. Do homem que o ano é, do pai que ele é. E ele é o meu irmão 100%. Não, né? Adoro minhas irmãs, mas eu brinco assim sempre com eles. É o irmão 100%. Acho que ele merece muito e merece tudo que ele tem e muito mais que acho que ele vai construir agora com a ajuda dos filhos, do Henrique principalmente, que tá ali na loja, assim, que abraçou a loja junto com ele. É só orgulho. O carro 0 km, ele sempre foi uma paixão, né? Ele é um sonho de consumo de qualquer pessoa, né? E aí lá na pandemia, quando a gente viu essa dificuldade de conseguir o carro seminovo, e algumas concessionárias estavam com um excesso de carro 0 que não estavam conseguindo atender também os seus clientes, e a gente viu essa oportunidade, começamos a comprar esses carros que estavam no showroom das concessionárias que não conseguiam atender, e começamos a comercializar esses carros 0, né? A gente vendeu muito carro 0 na época da pandemia, porque a gente tinha os carros 0 pronto entrega, já emplacado, né? Então a gente vendia o 0 e recebia o seminovo na troca. A gente viu essa oportunidade do feirão quando o estoque veio para Tramandaí, né? A gente tem um terreno ao lado do estoque. Eu já tinha a intenção de fazer a loja lá. Se passou muitos anos sem o local se desenvolver. Uma certa hora o estoque resolveu, né, comprar aquela área que faz divisa com o nosso terreno e abrir o mercado. E a gente decidiu fazer uma feira de veículos nesse terreno, do lado do mercado, no dia da promoção do mercado. Foi um sucesso, né? Todos os feirões que a gente fez, a gente vendeu super bem, divulgamos muito nossa marca, o nosso nome, e foi um sucesso. O carro elétrico é uma coisa que eu sou muito curioso, e é uma coisa que eu venho acompanhando há muito tempo. É uma tecnologia muito avançada e ao mesmo tempo muito prática. Um motorista jovem hoje que tira sua CNH e começa a andar num carro elétrico, ele nunca mais vai pegar um carro a combustão. Desde cedo eu percebi que esse mercado era um mercado muito promissor. E a gente começou a estudar esse mercado e a gente vem, na medida do possível, vem se desenvolvendo, né? E tentando acompanhar esse mercado
Porque vai ser o mercado do futuro, não tem mais volta. Dirigir um carro elétrico é igual mexer num celular, só tem que se preocupar em carregar a bateria. O aluguel ele surgiu dentro dessa necessidade, né? Ele auxilia o nosso cliente que precisa fazer uma viagem, que precisa fazer uma manutenção no carro e não pode ficar a pé. O nosso pós-venda é quando o cliente vai na nossa oficina, ele se surpreende com um tanto de equipamento e coisas que a gente tem lá, se referindo a uma loja de carro, né? O ecosistema ele é uma coisa que sempre nos incomodava por não tê-lo, porque a nossa maior dificuldade de crescer era poder fazer a nossa revisão dos nossos carros, né, fazer o nosso pós-venda. Então isso era um limitante para o nosso crescimento. Quando o Henrique assumiu aqui junto comigo, né, o Henrique trabalha desde os 15 anos, mas quando ele teve a maturidade de assumir conosco esse desafio do crescimento, a gente conversou e entendeu que a gente precisava algumas coisas para poder crescer, né? E um dos fatores era poder fazer a nossa própria manutenção, o nosso próprio pós-venda, mas poder ter essa autonomia de poder fazer no horário e quando a gente precisa, de acordo com a nossa necessidade, e poder dar essa resposta mais rápida para o nosso cliente. Essa parte da mecânica e tudo mais é coisa de bastante tempo. E tava falando coragem de colocar em prática, assim, mas tá indo, tá bem bom. Então hoje a gente tem a parte de mecânica, né? A gente tem a parte de lavagem, tem a parte de polimento e logo a gente vai implementar também a parte de pintura. Mas por enquanto o nosso ecossistema ele tá sendo composto por venda, revisão, oficina e locação de carro. A Montana Veículos hoje é a loja física mais antiga de Tramandaí, né? E eu acredito que ela sempre foi uma referência, né? Pelo nosso trabalho, pela nossa resiliência. E que bom que ela seja uma referência, e eu quero que ela seja uma referência positiva não só para os clientes, mas para os nossos colegas de trabalho que se inspirem e possam investir nos seus negócios e crescer as suas lojas, né? E poder atender cada vez melhor os seus clientes, né? E poder oferecer um produto cada vez melhor. Estamos elevando a régua, né? E a régua, quanto mais alta, melhor. Eu acho que isso é uma competição, né, sadia para todos nós, aonde a gente tenta melhorar todos os dias, né? Cara, eu brinco que essa chatice boa surgiu assim desde sempre, porque pra gente mostrar que o produto tem qualidade, ele precisa estar limpo. Então a gente sempre teve muita preocupação de deixar o carro como ele deveria parecer quando ele saiu novo. Mesmo ele sendo um carro usado, ele é um carro usado, mas um carro usado e vendido por nós. Então se ele é um carro vendido por nós, ele tem que seguir o padrão de como se ele fosse novo. A venda de carro, o comércio de carro, ele mudou muito, né? Hoje não se vende mais o produto só, se vende a experiência. Essa estrutura foi pensada para o nosso cliente, né? Ela foi desenvolvida para atender cada vez melhor o cliente. E todas essas decorações que vocês estão vendo, essa paixão até não é tão minha, essa paixão é mais do Henrique. E a gente fez um esforço para poder comprar todas essas réplicas aí e as poltronas, né? Cara, essa parte da decoração foi uma coisa que eu já namorava isso há muitos anos. Eu sempre gostei muito de Fórmula 1 e quando a gente falou assim que ia fazer uma loja nova, foi a primeira coisa que eu falei pro meu pai: cara, não tem como a gente fazer uma loja nova sem eu botar uma réplica da McLaren do Ayrton Senna, entendeu? E daí, claro, não ficou só na réplica dele, a gente acabou aumentando. Pra mim, é a realização de um sonho. Todo dia que a gente entra na loja, a gente tem um pedacinho dela, da história do Brasil, a história de um cara que brigou muito pelo esporte, pela qualidade, pela excelência. Eu acredito que os valores dele combinam muito com os nossos valores, dessa busca incessante, de não ter medo de arriscar, de superar. Atletas que estão aqui nessa parede, eu acho que compartilham dessa mesma filosofia, então dá um certo ânimo quando a gente entra aqui e olha para a parede e vê a história na nossa frente. Então, para combinar com a nossa história também, que
É uma história muito, muito bacana, muito bonita, de muita garra. Todos esses detalhes que vocês vão ver aqui, é tudo dele. Tudo dele, menos a decoração dos carros aqui. Que a decoração dos carrinhos foi do Henrique. Eles sempre foram apaixonados por carro, eles sempre foram de trilha, de corrida. Então o Senna é meu Deus, é um super ícone, assim, né? Eu tinha vontade de fazer alguma coisa diferente. Ele dizia, não, tem que seguir o projeto. Então tá, é o projeto, vamos lá. Nós temos clientes que compram conosco há 21 anos, então mesmo evoluindo com todas essas tecnologias, a gente vai estar aqui ainda para atender as pessoas pessoalmente, as pessoas sentirem o aperto de mão na hora de fechar o negócio, sentir a nossa energia, que é o que realmente faz as coisas acontecer, né? É a energia que a gente coloca, então é isso. O nosso slogan realmente é o que ele quer dizer, né? Eu acho que ele é bem simples e verdadeiro, né? Da nossa família para a sua. Nós aqui somos uma família, não só eu, o Henrique e a Fabiane, né? Mas todos os nossos colaboradores, né? Todos têm a liberdade, a gente almoça junto, a gente convive junto, prezamos pelo melhor atendimento, né? E realmente a gente se sente uma família. E é da nossa família para a sua. Os colaboradores aqui dizem que eu sou uma mãe, né? Porque eu tô sempre tentando agradar, entendeu? E eu penso a mesma coisa do cliente. Eu acho que a gente tem que agradar. Tenta fazer com que o cliente tenha essa imagem de família mesmo. Que se eles precisarem, a gente tá aqui, vai ajudar, entendeu? Eu lembro quando ele começou a loja, na época eu tinha escritório de contabilidade, eu fui a primeira contadora dele. E ele só cresceu, né? Fazendo os negócios, e desejo que a loja cada vez aumente mais, né? E que às vezes não dá para chegar muito perto dele, né? Porque senão a gente sai com um carro novo. Que ele tenha muito, muito sucesso nessa caminhada dele aí, que continue prosperando. Tudo que tiver energia vai dar certo. As pessoas que não acreditam nos nossos valores, elas não vão estar com a gente, elas não vão ser nossos clientes, mas quem está vai fazer nossa empresa ser forte. Com isso que a gente construiu a nossa história de 21 anos e ela não vai parar aqui, com certeza. É um legado que eu quero passar para a próxima geração. Eu não tenho dúvidas de que a loja vai crescer cada vez mais. O meu pai sempre voou sonhos muito altos e ele conseguiu encontrar uma esposa que tá do lado dele para absolutamente tudo. Ela é uma pessoa muito bondosa, não vê mal em ninguém, né? Isso até às vezes é um problema, por ter passado todos esses anos do lado do meu pai e aguentando as loucuras dele, porque não é fácil. Ele tem cada ideia e ela tá lá do lado dele. E eu acho que as pessoas que têm um sonho, assim, vontade de prosperar, de ter seu negócio e tudo mais, eu acho que não tem que lutar, não pode desistir, assim, ó. O orgulho daquele gurizinho que eu criei e tem tudo que tem por ser forte, não sei se é por causa que eu criei sozinha e tu viu todo o que a gente passou. Não tem nada assim eu não me queixo de nada, não tem nada para me queixar. Criei vocês e todos e só tenho orgulho de todos. Que tu continue sendo esse homem íntegro, né, batalhador. A gente não diz as coisas, né, e peca muito por não falar. Mas eu te amo muito, né, e vou estar sempre do teu lado, sempre pertinho, e que a gente continue sempre assim, unidos, né, se amando, e que tu seja sempre muito feliz, tenha muita saúde e prospere muito. Você que tem um sonho, né, não desista de você mesmo. Acredite em você, todo mundo passa por dificuldades e só você pode olhar para si mesmo e entender onde isso lhe incomoda e onde você pode melhorar, e os seus objetivos eles vão ser alcançados. Sonhe, acredite que eles virão. Isso aconteceu para mim e pode acontecer para você também.